Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós chegamos no último tema da nossa série de estudos. Foram 26 temas, 27 com esse aqui hoje, e foram temas de extrema importância para a nossa vida. Então, primeiramente, para você que esteve me acompanhando aí durante toda essa série, que Deus te abençoe muito e eu espero que você tenha aprendido muito sobre Jesus, que você tenha crescido espiritualmente e que você continue cada vez mais estudando a palavra de Deus, porque hoje nós chegamos no final da nossa série, mas nós precisamos continuar dia após dia, estudando a Bíblia, buscando a Deus por meio da oração, para assim então nós estarmos preparados para a breve volta de Cristo Jesus. E para você que talvez seja novo aqui no canal, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, eu te aconselho a estar assistindo todos os vídeos, dessa série, e eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. E o tema de hoje é um ministério para todos. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário. Ou seja, toda pessoa que foi salva por Jesus, que foi alcançada por Jesus, automaticamente ela sente um desejo imenso de levar essa salvação também para outras pessoas. Nós somos chamados por Deus para trabalhar lado a lado dele na salvação de todos. Essa missão de levar o evangelho para todas as pessoas, de pregar o evangelho, ela não se limita apenas aos pastores e aos líderes religiosos, mas essa missão também ela é nossa. Essa missão é minha, essa missão é sua. E o Espírito Santo então nos capacita para essa obra. E por meio dos dons que nós recebemos dele, nós então agora podemos cumprir a nossa parte no projeto missionário de Deus. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita no mais altos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, vem agora nos instruir, nos dar sabedoria para compreendermos esse estudo, para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nesse momento. Abençoe cada pessoa que está agora acompanhando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então agora para o nosso estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: o que, de acordo com a afirmação de Jesus, nós devemos ser? Vamos lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Todo crente convertido é chamado por Jesus a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo de pecados. Assim como o sal traz sabor ao alimento, nós somos chamados para nos misturarmos com esse mundo, para assim causar uma transformação, e não para nos amoldar ou nos conformar com este século. E assim como a luz, ela acaba com a escuridão, ela acaba com as trevas, nós também fomos chamados por Cristo Jesus para acabarmos, para destruirmos as trevas espirituais, iluminando os passos, o caminho das pessoas para até o encontro com Jesus Cristo. Essa é a missão de todo crente, de todo cristão verdadeiro. Quando aceitamos a Cristo, nós somos totalmente transformados. Nós então recebemos a nova natureza, a natureza de Cristo, e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, se nós permitirmos e se nós renovarmos o nosso compromisso com Jesus todos os dias, através da oração e do estudo diário da palavra de Deus. Dessa maneira, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais, para a pregação do Evangelho e para o avanço da obra de Deus. Os dons espirituais são habilidades distribuídas pelo Espírito Santo a cada cristão desde lá o Antigo Testamento. E como eu disse, tem como objetivo a edificação espiritual do crente e o avanço na obra de Deus. E quais são esses dons? Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 até o versículo 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Versículo 10. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E veja também Efésios capítulo 4, versos 11 a 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, há uma diversidade de dons que são concedidos, para aqueles que se entregaram a Cristo Jesus. O Espírito Santo distribui os dons de acordo com o conhecimento das capacidades e das necessidades de cada indivíduo e também da igreja. Todo aquele que se entrega a Cristo e se torna membro, da sua igreja, não importa de onde seja, quem seja, qual a sua condição financeira, intelectual ou social, esse indivíduo ele pode ter a certeza que o Espírito Santo capacitará para realizar a sua missão com eficácia. E eu volto a dizer, o objetivo é o aperfeiçoamento do indivíduo para o desempenho de seus serviços e a edificação do corpo de Cristo. Mas diante de todos os dons, qual é o mais importante para Deus? E a resposta nós encontramos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja também o que está aqui no versículo 13 desse mesmo capítulo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. No capítulo 12, como nós já vimos, nos é apresentado ali diversos dons. Mas quando nós vamos agora para o capítulo 13, nós vemos qual é o maior de todos os dons, o dom do amor. O indivíduo pode profetizar, pode curar, pode ensinar, pode realizar inúmeros milagres. Mas se ele fizer tudo isso sem ser movido pelo amor, todas as suas ações perdem o valor. E é interessante porque de todas as qualidades de caráter, o amor é a qualidade na qual a Bíblia usa para descrever a própria natureza de Jesus Cristo. Deus é amor, Deus ele é a fonte do amor. Tudo que nós formos fazer, devemos ser movidos unicamente pelo amor do Pai. Ser cristão é ser como Cristo, que andou por toda parte fazendo bem a todas as pessoas. Ser cristão é fazer o bem sem interesse próprio, mas por causa do amor de Deus que está no coração e que torna impossível agir de forma diferente. A verdadeira religião não é o cumprimento exterior de formas e ritos, mas é negar o próprio eu, usando assim os dons e talentos concedidos pelo Espírito Santo para a salvação do próximo. Sabe, a Bíblia nos ensina que nós não devemos de forma alguma negligenciar ou ignorar os dons recebidos pelo Espírito Santo, mas nós devemos estar sempre dispostos a servir e a trabalhar na causa de Deus. A descoberta e a utilização dos dons espirituais promove o fortalecimento espiritual, prepara o crente para a volta de Cristo e o protege contra os ataques de Satanás. E como eu já disse, desenvolve o crescimento espiritual e também o crescimento da igreja. Veja o que nos diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles foram designados, dentre outros motivos, para ensinar os estatutos de Deus, para abençoar os outros e oferecer sacrifícios. E da mesma forma, os cristãos hoje são chamados para oferecer sacrifícios espirituais, como ações de graças e louvores, para abençoar os outros, fazer o bem, ensinar os estatutos de Deus e proclamar a misericórdia de Deus, proclamar as boas novas da salvação. Assim como Deus chamou o povo de Israel lá no Antigo Testamento para que eles pudessem apresentar a todas as nações o verdadeiro caráter de Deus, nós hoje recebemos o mesmo chamado. Nós somos chamados por Deus para apresentar o verdadeiro caráter dele para todas as pessoas, para levar a salvação a todos os indivíduos. E eu então gostaria de ler o último texto desse estudo que se encontra aqui em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a missão que Cristo tem para você hoje. Esse é o seu chamado, proclamar as boas novas da salvação por meio dos dons e talentos que o Espírito Santo tem para você. Nesse texto aqui que nós lemos, Jesus ele expõe a prioridade do seu ministério, o discipulado. E essa ordem ela é seguida por uma promessa maravilhosa. Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, até a sua volta a essa terra. Há 3 coisas que o cristão não pode viver sem: a oração diária, o estudo da Bíblia diário e o evangelismo, o testemunho. Nós podemos dizer que a oração é como a respiração, o estudo da Bíblia, o alimento, e o evangelismo, o testemunho, o exercício físico. Não é apenas orar ou ler a Bíblia, mas é necessário levar a salvação para outras pessoas, levar o conhecimento que nós temos de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Evangelizar é um ato de amor e obediência a Deus e também à sua palavra. Não tem como ser cristão sem trabalhar na causa de Deus, sem falar de Jesus, sem levar a salvação para outras pessoas. Essa é a nossa maior missão, esse é o nosso maior chamado. Você hoje aceita a missão de Jesus? Está disposto a pregar o evangelho a todas as pessoas? Então, parabéns por sua decisão. Que Deus te abençoe muito e te use muito nessa obra. Ore ao Senhor e peça a Ele para que te use e para que te conduza nessa obra tão maravilhosa. Então, esse foi o estudo de hoje, o último da nossa série de estudos bíblicos. E isso não significa que será o último vídeo do canal. Eu vou continuar postando os vídeos aqui. E já te peço para deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para a sua vida, não se esqueça também de deixar aqui o seu like e de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.